Então, para a receita da pizza caseira, vocês vão precisar de 10 pães francês. Porém, a melhor forma de fazer essa receita, turminha, é com o pão dormido, tá? O pão amanhecido. Hoje eu tô usando o pão fresco mesmo, que eu comprei na padaria. Não tem problema nenhum, mas ele fica melhor, fica show quando ele está de um dia pro outro, pão dormido, ok? Então vocês vão precisar, ó, de uma xícara de leite. Pode ser o leite líquido, pode ser o leite em pó. No caso eu usei aqui o leite em pó e dissolvi uma xícara de leite. Para embeber esse pão, tá? Os 10 pães. Geralmente eu coloco um pouquinho de sal, né? Uma pitada de sal no leite já para facilitar o sabor da massa. Então nós vamos colocar, adicionar o leite líquido no pão. Lógico que aqui eu tô fazendo só uma amostra, mas vocês vão usar todo o pão, certo? E nesse conteúdo aqui do pão umedecido, vai jogar os temperinhos, aquilo que vocês acharem necessário e que fica mais agradável em termos de sabor. Eu gosto de colocar um pacotinho de sazon, certo? Sazon que a gente coloca em carnes. Pode ser o de frango ou de carne mesmo, sabor de carne. Eu coloco pimenta do reino, uma pitadinha de pimenta do reino. Eu coloco alho, certo? Alho amassadinho, bem amassadinho. A cebola picada ou ralada, para quem não gosta muito assim dos pedacinhos da cebola. E cheiro verde bem picadinho, cheiro verde, pimentão também, bem pouquinho pimentão, porque ele tem um cheiro muito forte, né? Tem um sabor bem forte o pimentão. E também o coentro, né? O coentro bem picadinho, certo? Aí eu misturo toda essa massa, coloco também, acrescento 3 ovos, né? 3 ovos inteiros. E com gema e a clara, tudo junto. Não precisa mexer antes, não precisa bater nada. Só colocar os 3 ovos inteiros e daí você mistura tudo a massa. E deixa essa massa descansar por 30 a 40 minutos, certo? Que é o melhor ponto da massa. Daí, galera, depois de acrescentar os 3 ovos, você mistura bem essa massa junto com os temperinhos e deixa ela descansar, certo? Hoje, o recheio da minha pizza vai ser de calabresa com queijo mussarela, tá? Eu vou usar 200 gramas de queijo mussarela e vou usar 2 calabresas cortadinhas em rodelas. E também vou acrescentar azeitonas verdes, tá? Com caroço mesmo. Ah, detalhe, você vai aquecer o forno por pelo menos uns 10 ou 15 minutos antes de utilizar, antes de colocar a massa no forno, ok? Pessoal, detalhe, eu gosto de usar também rodelas de tomate para quem gosta, né? Rodelas de tomate. E eu sempre faço um molhinho de tomate, aí põe um pouquinho de alecrim. Eu coloco também um pouquinho de ervas finas e coloco também um pouquinho de salsinha picada, bem picadinha, para ficar bem gostosinho aquele molho aromatizado. Mas se você não tiver essas ervazinhas para colocar, você coloca mesmo só o coentro e a cebolinha bem picadinha no molho, tá? Para colocar fica também bem gostosinho, e algumas rodelas de tomate. Para finalizar, você pode botar também, cobrir com orégano. Então é essa a receita. Hoje a minha é de calabresa e queijo mussarela. Porém essa receitinha você pode fazer de frango, que aqui vocês comeram, que eu levei para a escola e que vocês, as irmãzinhas, comeram aqui em casa, foi de frango. Mas você pode fazer de calabresa, eu já fiz até de carne de hambúrguer, e pode fazer também de carne moída. Fica a seu critério o sabor que você vai utilizar.
Depois de todos os temperinhos colocados, adicionados à massa, o leite, os ovos, aí você mistura bem com uma colher de pau, ou mesmo você pode colocar uma luva plástica, né, uma luvinha de plástico, e amassar com as próprias mãos e deixar a massa descansando aí por 30 a 40 minutos. Só para ela dar uma inchadinha, né, o pão inchar um pouquinho e dar volume à sua pizza. Então, meus amores, enquanto a massa está descansando, vocês preparam o molho, aquele molhinho de tomate que eu falei para vocês, que eu gosto de jogar por cima para ficar uma pizza bem úmida, né? Um recheio bem gostosinho. E aí fica ao critério de vocês o que colocar no molho. Eu coloco também uma pitadinha de sal, mas bem pouquinho mesmo. Cuidado com o sal, porque como já tem a calabresa, o queijo mussarela e a azeitona, para não puxar muito no sal e não ficar aquele sabor desagradável. E daí fica a critério de cada um como fazer seu molhinho, né? Eu gosto de fazer assim separado. Eu torro primeiro um pouquinho de alho e cebola, coloco aqui o alecrim, né? Vocês estão vendo, pode ser o fresco, pode ser também aquele alecrim que a gente compra no mercado, de pacotinho. E uma coisa também que deixa bem aromatizado o molho é o manjericão, que eu não havia falado antes para vocês, mas agora eu lembrei. O manjericão, tá? Umas folhinhas de manjericão fresco, fica muito gostoso. Então, o molho já foi finalizado, já passou pelo processo de cozimento, o forno já está aquecido. Agora eu vou montar a pizza e mostrar para vocês como eu levo ao forno, tá ok? Olha lá, pessoal. Não sei se dá para vocês verem aqui, era para mim ter mostrado antes de colocar o molhinho. Eu gosto de montar assim, ó, colocar o queijo, né, em forma de X, cruz. Eu vou montando aqui, ó, colocando o queijo, como se estivesse fazendo uma divisão mesmo no corte da pizza. E aí eu coloquei a calabresa, coloquei as azeitonas aqui no meio e nas extremidades. Aí você decora como você preferir, tá? E já joguei o molhinho. Agora detalhe, o tomate eu coloco por último, quando já tá perto de finalizar o assado da pizza. Aí é que eu coloco o tomate e mais um pouco do molho que sobrou. Eu sempre deixo um pouquinho do molho para finalizar, ok? Agora eu vou levar pro forno e assim que ela estiver pronta, eu mostro novamente para os meus queridos. E essa eu não vou ficar mais devendo pra ninguém. Porque muita gente me pediu a receita, certo? Muitos me pediram. E se eu fosse ficar explicando a cada um que me pedisse a receita, não ia dar conta. Então, por isso eu resolvi fazer logo o vídeo. Vamos colocar aqui no forno, tá? E esperar de 20 a 25, 30 minutinhos no máximo. Quando você perceber que já está cheirando, você abra novamente o forno, coloca as rodelinhas de tomate e mais um pouquinho do molho. E depois é só correr para a felicidade.